prezado Curumim, tudo bem? Estamos no ar de volta com mais uma live hoje, uma entrevista, um bate-papo, enfim, com uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira, que é o nosso querido Márcio Seixas, ele que dublou vozes, né? O Batman, o Dirty Harry, o James Bond, o Sr. Spock e por aí vai. Vários personagens icônicos. Nosso link já está sincronizando. Alô? Boa noite, mestre Márcio. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Estamos 100%? Graças a Deus. Foi um susto. Que bom. Levei um baita susto, mas felizmente. É isso. Muito obrigado pelo convite e eu mando para você um abraço, saúde, boa sorte e paz para você, sua família e todas as pessoas que seguem o Curumim. E eu mando um abraço para todo mundo que está aí seguindo o seu Instagram, ok? Obrigado. Então, mais uma vez, é um prazer poder tê-lo conosco aqui. A gente vai fazer um bate-papo e vamos tocando o barco, que eu acho que vai... né? Primeiramente, a gente, como eu sempre digo, a gente tem que começar do começo, né? Você é nitidamente conhecente, uma das maiores vozes do Brasil, sem dúvida nenhuma. E como? Obrigado. Como e quando você percebeu que queria trabalhar com a voz, que tinha esse dom e essa facilidade? Desde muito jovem, eu tenho uma lembrança tão viva. Eu era um garoto de colo. A minha mãe foi com o meu tio num local buscar um rádio. Era um rádio de madeira com um mostrador de pano e um ponteiro que fazia assim em números e acendia uma luzinha ali atrás. Eu me lembro da minha abraçada com aquilo, como se fosse o objeto mais importante da vida dela. Quando chegou em casa e que o conectou na tomada e começou a sair música daquilo, pessoas falando, ela estava em êxtase. E eu abracei esse êxtase da minha mãe. E eu sempre gostei muito de rádio e comecei a ouvir muito cedo. Muito cedo. Aí cantava tudo de Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Calbi Peixoto. Esses foram os cantores da minha infância e juventude. E sempre ligado no trabalho do apresentador de rádio, que me fascinava, aquela coisa do sujeito de terno, diante de um microfone, lendo um texto, e aquela hora em que a comunicação fazia disparar o coração das pessoas, dizendo, e agora, sob o patrocínio disso e daquilo, temos o prazer de chamar a esse microfone Calbi Peixoto. E aí, grito da plateia. Aquilo me arrepiava de uma tal maneira, sabe? Eu achava tudo aquilo uma coisa emocionante. A reação da plateia, a elegância do apresentador, a chegada simpática do cantor diante do microfone, aquela troca de palavras ali antes da execução. E aí, quando o apresentador se afastava e o apresentador dizia, maestro, com vocês, a música tal. Rapaz, era um fascínio. Isso foi a minha infância, juventude, vida adulta. Eu fui para a vida militar, eu levei um radinho, eu sabia que eu teria que ficar muito... chamavam de revista à noite, você tinha que ficar no quartel, e eu era sentinela, eu fazia todos os trabalhos de um militar, sempre de posse de um rádio, um grandezinho no meu armário e um pequenininho de bolso que eu ouvia durante o meu trabalho. Essa é a minha vida, a vida inteira. Eu não quis ser médico, engenheiro, advogado, matemático, economista, dentista, nada.
Eu quis trabalhar com a voz. Deus achou que eu merecia, então estou aí no mercado até hoje. É uma coisa, né, que a gente vê como é que são as coisas. Desde pequenininho vem aquele chamado, né? E, É, e é. não por menos, né? Vamos dizer que você é o dono dessa. Vamos dizer, eu pelo menos me acostumei a ouvir uma das frases mais famosas da TV brasileira, entoadas pela sua voz, né? O famoso versão brasileira Herbert Richards. Ah, muitos anos, E, muitos anos. assim, eu poderia falar para a gente como foi chegar, né, num estúdio que na época, né, se me falha a memória, o Herbert Richards ele dominava a dublagem brasileira. Talvez um mercado aí de uma proporção de 70%, talvez até mais, né? Mais, mais. O Ebert dublava 90% dos filmes da TV. Os 10% restantes eram divididos nos outros dois estúdios. Quando eu cheguei ao Rio, em dezembro de 73, havia três estúdios. Era Perifilmes, de um norte-americano chamado Ralph Norman, adorável Ralph Norman, e a Telecine do Alberto e do Espiros. Eram três produtoras. Não, e tinha também, não, a quarta produtora era do Carlos de la Riva. Eram quatro produtoras. Em São Paulo tinha um pouco mais. Mas o Herbert dominava. Ele dominava. Ele tinha um. Enquanto os estúdios tinham. As outras produtoras tinham um, dois estúdios. Eu me lembro, a Peri tinha um estúdio enorme, gigantesco. A Delarte, que antigamente era Technisson, tinha um estúdio. O Ebert já tinha quatro estúdios. Em 1973, em 74, quando eu participei da seleção e fui chamado para fazer o estágio, já tinha os estúdios A, B, C e D. À medida que o trabalho foi continuando, esse abecedário foi crescendo. Ele teve os estúdios A, B, C, D, E, F, G. Eram vários Nossa. estúdios. Enquanto os estúdios iam ampliando pouco a pouco. Mas com o tempo, sim, e sem falar que ele tinha o maior elenco. Todo mundo queria dublar na Herbert Richards, que era a produtora que trabalhava para todas as empresas de TV aberta e para cinema. Com o tempo, começou a acontecer a concorrência predatória. Enquanto o Ebert tinha um verdadeiro parque industrial de dublagem, só no segundo andar de um elevado lá do prédio dele, na Rua Conde de Bonfim, a contabilidade deveria ter seguramente entre 15 e 20 pessoas, só da parte contábil. A parte administrativa eu já não me lembro. O parque técnico, a quantidade de técnicos, mixadores, revisores, enorme. Dubladores contratados com carteira assinada eram vários. Diretores, vários. Ele tinha sala, 3, 4 tradutores trabalhando dentro da empresa durante todo o expediente comercial. As outras empresas não tinham isso. Então veio um mais sagaz, disse, olha, eu posso entrar no mercado não tendo 1% de toda essa estrutura do Ebert, praticar um preço menor e dividir esse trabalho. E foi o que aconteceu. A gente teve algum problema aqui na conexão.
e caiu. Parece que a gente teve um probleminha aqui na internet, mas já vamos resolver já. Parece que a internet do Márcio teve algum problema. Só um minuto, galera, a gente vai resolver isso. Aqui, estou aguardando aqui a resolução. A gente estava aqui na conversa e parece que a internet já estamos em contato aqui, já está voltando. Então, galera, é o seguinte. O nosso querido Márcio já está voltando. Alô, alô, oi. Voltou. Rapaz, eu já participei de várias lives. Algumas eu deixei o anfitrião numa saia justa, como foi com Marco Ribeiro, porque eu não sabia exatamente o que fazer. Mas pela primeira vez está me acontecendo uma coisa que eu não soube como resolver. Um amigo me ligou e eu não soube recusar a ligação. Como é que se faz isso? Desculpe, eu não tenho ideia. Vou ser honesto com o senhor, nem eu sei como proceder no caso desse. A ligação dele entrou, eu fiquei desesperado tentando recusar. Peraí. Por fim, ele desistiu e eu mandei por WhatsApp um mercado. Uma mensagem: olha, eu estou em live, deixa eu acabar aqui que eu ligo para você. Olha, eu achei, se alguém souber, se alguém está aqui nos acompanhando e souber como recusar uma ligação durante uma live, me avise para eu aprender, por favor, para não acontecer o que aconteceu agora, essa interrupção indesejável. Mas isso eu acho que é a coisa do ao vivo, né? Até pelo momento que a gente está vivendo hoje, né? São coisas que podem acontecer. A galera toda a minha mulher, quando acabei, eu fiz uma também com um locutor muito bom lá de Curitiba, chamado Marcelo Medeiros, e eu também demorei um pouco, uns 5 ou 6 minutos para poder conseguir me conectar, e eu acabo mal, sabe? A live eu acabo mal, meu Deus, deixei a pessoa numa situação tão desagradável, fica sem saber se eu vou entrar ou não. Aí ela diz assim: relaxa, porque eu não faço outra coisa a não ser ver live. Todo mundo faz isso e fica lá olhando. Não sei, peraí, onde é que eu aperto? De repente isso aí virou um hábito, né? Inclusive saudável, pela troca de informações e aproximação de pessoas, mas eu não consigo evitar o constrangimento. Portanto, se Deus quiser, se alguém puder me ensinar como recusar uma chamada para não nos interromper de novo, eu vou adorar. A gente estava falando, você estava falando sobre a mudança que teve, né? Sobre toda a estrutura que a Herbert tinha e tal, e quando surgiu uma outra pessoa no mercado. Sim, eu digo uma pessoa que significa várias. Várias pessoas com algum capital partiram para a concorrência. Foram aos distribuidores dizendo: eu faço o mesmo trabalho, com a mesma qualidade técnica, com o mesmo elenco que está aí, e por um preço muito melhor do que está sendo praticado para você. E foi o que aconteceu. De lá para cá, eu posso dizer para você que os estúdios de dublagem no Rio de Janeiro hoje já ultrapassa a casa dos 23, 24. São Paulo deve ter mais de 30 estúdios de dublagem. Brasília tentou fazer dublagem, mas parece que não conseguiram elenco em Brasília. Porto Alegre parece que está incipiente ainda a dublagem. Belo Horizonte tentou e também não deu certo. O fato é que o eixo produtor de dublagem continua sendo Rio de Janeiro e São Paulo. Uma coisa que até a gente ontem aqui, quem esteve conosco ontem foi o Francisco Brito, Sim. que a gente comentou a respeito do filme
Brokeback Mountain, onde houve uma diretor de dublagem na ocasião, escolheu uma dublagem, vamos supor, regionalista. Por exemplo, o cara é cowboy, a gente faz uma coisa mais falando porta, essas coisas assim. Aí é uma pergunta extremamente pessoal. Você é a favor dessas colocações de maneirismos regionais na dublagem para tentar acomodar aquilo numa realidade do país? Vai depender muito do personagem e do filme. Eu fiz um filme do Morgan Freeman. Quando eu cheguei ao estúdio e vi a imagem do personagem que é conduzindo Miss Daisy, era a imagem do meu avô, fisicamente. Meu avô é negro mesmo, de cabelo carapinha. Minha mãe era mulata, de cabelo ondulado. E meu pai, com aquela pele cor-de-rosa, de portugueses, filho de portugueses, descendente de portugueses. E quando eu me emocionei vendo a risadinha aguda do personagem, falei, meu Deus, é o meu avô. Eu estou vendo o meu avô. Meu avô, o policial, chefe de polícia, João Anselmo da Silva. João Anselmo da Silva, pai da minha mãe. E eu falei para o diretor, olha, e eu fiquei emocionado, olhando para aquilo, falei, olha, você vai, me permita, mas eu vou dublar fazendo a voz que o Morgan Freeman está fazendo, mas eu vou botar umas coisinhas aqui, que é um recado direto para minha família em Belo Horizonte, porque eles vão saber que esse aqui é o meu vovô João, meu amado vovô João. Então eu me lembro de um colega meu de dublagem chamado Oberdan Júnior. Tinha uma fala do Morgan que estava no canteiro e a Miss Daisy, né, aquela senhora, chega na janela e pergunta, o que é que você está fazendo aí? Ele olha para ela, dá aquele risinho agudo que meu avô dava. Eu estou aqui plantando uns pezinhos de feijão manteiga. Não estava no original isso. E meu avô plantava. Ele era já vivia, né, dos proventos de polícia, mas vivia sozinho, num lugar muito bucólico. Ele plantava tudo, batata, mandioca, couve, tudo, abóbora. Ele colhia isso, ele fazia a comida dele. Viveu sozinho praticamente a vida toda. Então aquele pezinho de feijão manteiga era a voz do meu avô falando, olha, a gente chegava lá com a minha mãe no final de semana, os filhos todos, os netos todos, olha, eu fiz aí um ensopadinho de feijão manteiga para os meninos que eu tenho certeza que eles vão adorar. E a gente comia até ficar com a barriga desse tamanho. E não só esses maneirismos, mas aquela vozinha, assim, a cena do elevador. Está lá o personagem Werther, sem saber por que é que o elevador travou. E meu avô fazia isso. Rapaz, era impressionante. O meu avô tinha uma mania de fazer assim, ó. E o Morgan fazia exatamente isso. Aí ele chegou, viu aquele monte de pessoas assim do lado do elevador. O que está acontecendo aí? O elevador travou, aí ele ficou olhando. Aí, ô, senhor Werther, olha, acho que esse parafusinho aqui resolve aqui, ó. Liberou o elevador. Sabe o que aconteceu depois? Eu achei que todo mundo ia rir lá em Belo Horizonte, dizendo, poxa, tá igual o vovô João, né? Aí disse que minha mãe ligou para mim à noite na rádio, telefone fixo, não tinha telefone celular. Ela disse, meu filho, eu chorei tanto vendo você fazendo a voz do papai. E ele já tinha falecido. Você fazendo meu Deus, como é que arranjaram uma pessoa tão parecida com o seu avô? Falei, mãe, o personagem é americano, mas todas aquelas coisas que a senhora ouviu e que emocionou são coisas que o vovô falava, mãe.
Pois é, eu achei estranho. Eu falei, como é que lá quem escreveu aí para você falar sabia dessas coisas que o papai falava? Não, mãe, aquilo ali é caco. Eu me lembrei das coisas do vovô e falava. Esse foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz, conduzindo Miss Daisy. Mas eu não acho impróprio, não. Vai depender muito do personagem. Eu já vi alguma coisa regionalista. Por exemplo, uma pessoa, eu não sei se foi um baiano, numa cena que não cabia isso, né? Ele fazia aquele baiano estilizado, né? É um negócio, ok, falando assim. Você não vê um baiano falando assim toda hora, né? Um político, uma pessoa séria, um cientista, um jornalista baiano não fala dessa maneira. Isso aí é baiano de programa de piada, de programa de Praça é Nossa, né, de Chico City, dizendo, ok, eu não estou entendendo essa coisa. Não, não fala. Então eu já vi alguma coisa do gênero em algum personagem que eu achei que foi inadequado ali naquela cena e no personagem. Olha, eu queria destacar aqui alguma. Você é de uma legião de fãs aqui. Olha, o Muca Burgueria, Eduardo Leite, Michel Oliveira, Lacerda Luiz, a galera toda aí mandando um abraço aí para você e, enfim, destacando seu imenso. Muito obrigado. Eu mando para eles também. Muito obrigado. Você, Márcio, também, antes da gente chegar no Batman, a frase mais icônica do cinema mundial, aquela ali não tem jeito. Você recebeu a missão de transformar aquela frase, dublar ela no Brasil. E eu vou te falar uma coisa, bem honestamente. Quando eu comecei a fazer a pauta da primeira, né, para a primeira vez, comecei a estudar sempre sobre os trabalhos, e eu vejo os trabalhos de quem a gente vai entrevistar sempre, gosto de revisitar. Rapaz, eu comecei a ver todos os filmes do James Bond, baixei tudo para ver de novo. De verdade, eu falei assim, caramba, sabe? E você passou pelo Sean Connery, o Lazenby, Roger Moore, o Timothy Dalton também, né? E também. chegou a pegar Pierce Brosnan, isso. Não. O último James Bond que eu dublei foram os dois que o Timothy Dalton fez. E aqui, você é um cara que, enfim, a gente dublou, a gente, no caso, está falando de quatro atores diferentes interpretando o mesmo personagem. Inclusive, no meu entendimento, revisitando a maior parte dos filmes, uma pegada totalmente diferente. O Sean Connery tinha um jeito, o Roger Moore já tinha uma outra levada pro James Bond, tal como o Timothy Dalton, enfim. Como que era, na hora da dublagem, você trabalhar isso? Já que é o mesmo personagem. Quando eu vi o filme do George Lazenby, aliás, eu perdi. Né? Quando eu vi, o primeiro filme que eu vi do James Bond foi o Satânico Dr. No. Em seguida veio aquele que é a minha paixão sobre todos eles, sobre todos os 16 que eu dublei, que foi o... como é em português? Da Rússia com amor, no From Russia with Love. Moscou contra 007. Esse é disparado a minha paixão, é o melhor de todos, adoro esse aí. O George Lazenby não tinha um tom, aquele tom que eu achei no Sean Connery, que para mim foi inimitável. Mas para minha surpresa veio Roger Moore com aquela aparência de lorde, com aquela linearidade, a voz sempre comportada, trabalhando mais com as expressões faciais. Ele trabalhou muito mais com as expressões faciais do que o Sean Connery. Eu adorei fazer o trabalho dele. Né? E dos filmes do Roger Moore, para mim, o que eu adoro, vou assistir cada vez que passar, infelizmente não tenho esse filme, é aquele em que ele tem chama o Jaws, o sujeito que tinha lá
toda arcada dentária de aço. Hein? Dente de aço, né? Dentinho de aço, é. Eu não sei qual é o filme, mas ele vai até para o Egito e eles ficam lá, né, naqueles labirintos, se perseguindo lá com um dentinho. Eu não sei qual é o nome desse. Eu sou um fracasso, a minha memória é um fracasso. Eu teria que saber, já que dublei os 16 filmes do James Bond, os nomes. Se alguém me disser, olha, aquela cena em que uma moça tenta dar um beijo nele e ele fala, toma juízo, menina. Mas não tenho ideia de qual James Bond e qual filme. Não consigo. A memória do fã de dublagem é fantástica. E quando eu participo de algum encontro de geek ou de palestra, eu fico maravilhado e eles me ajudam muito. Porque eu falo assim, olha, teve uma cena num filme com um personagem... Aí fala, o personagem é tal. Ah, obrigado. Aí quando ele diz, puxa, ele diz isso, eu fico maravilhado, eu saio dali, eu saio encantado. Meu Deus, a memória desse pessoal é prodigiosa. Então eu acho que... É que estão dizendo aqui que é o espião que me amava. O espião que me amava? Vou tentar guardar isso aqui para não... Esse para mim é o preferido. Dos 16 que eu dublei, foram os 2 que eu mais gostei. E não foi muito difícil sair do Sean Connery e do Roger Moore, porque é o mesmo tipo de interpretação. Sendo que, como eu já disse, o Roger Moore abusava das expressões faciais. E o Timothy Dalton, ele não me deu muita chance de brincar, porque ele é um ator muito sério. Ele tem cara de ator compenetrado, aquele ator que... Sabe, ele tem cara, se você não tiver para mim uma peça de teatro de Shakespeare, nem se aproxime, porque eu não tenho interesse em fazer o trabalho. Então ele levou a sério um personagem que é leve, que é delicioso, com as ironias, com aquelas piadas, com aquelas situações inverossímeis. E ele fez muito sério. E eu dublei sério, porque era o que ele mostrava ali na tela. Ele não tinha muita graça, mas foi um ator, inclusive, de vários filmes, dublei ele em vários filmes. O que eu digo dele, que foi o meu derradeiro trabalho de James Bond, foi que pena. O Timothy Dalton levou o trabalho muito a sério. E aqui também, a gente tem aí, até uma curiosidade, o Jaws, né, foi o único inimigo que sobreviveu ao 007 e voltou depois no Foguete da Morte. Tá vendo aí mais informação. Olha, eu tive muita vontade de me aproximar da equipe que estava filmando aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fui... havia no primeiro morro, ali no Pão de Açúcar, onde eles estavam filmando, tinha uma churrascaria muito boa. Aí eu fui lá almoçar. Quem sabe, de repente, o pessoal faz uma pausa para almoçar e eu vou ver esses atores de perto. Se eles vão caracterizados, sentar ali para comer uma pizza, um churrasco. Porque os americanos chegam aqui e ficam loucos com churrasco, né? Aquela fartura na mesa. Me sentei, rapaz, eu fiquei horas no restaurante. A pessoa mais próxima que eu vi dessa produção foi o dublê do Roger Moore. E eu fiquei impressionado. Falei, ali o Roger Moore. Nunca ia me aproximar dele para poder tietar. De repente, nem gostaria da aproximação. Mas ele estava de lado. Falei, olha lá o Roger Moore. Aí quando o rapaz virou de lado, falei, não era. Estava só vestido como ele. E eu não vi a equipe. Não vi. Eu só via, por exemplo, subindo... ali sobe um bonde, desce outro, mas para a equipe filmando sempre subia uma espécie de uma carretinha, sabe? Era uma caixa presa pelo cabo, subindo naturalmente com objetos que eles pediam na produção em terra para mandar lá para cima do Pão de Açúcar. Não consegui ver ninguém da produção do filme. Mais uma curiosidade a respeito do filme aí que a gente tá a trazer. E o senhor ainda fala que não tem uma área boa, imagina. Caramba. Olha, tem o Rodrigo está perguntando como eram as gravações do The Tick.
Principalmente tem aquele boato que o filme, o desenho era tão engraçado que não conseguia nem gravar direito. Ah, foi. O The Tick foi um desses trabalhos em que o pessoal que era escalado já chegava. O que tem hoje? O que tem hoje? Nem começamos ainda. O pessoal já chegava louco para fazer sacanagem, brincar, mudar o texto. E tudo deu certo, porque o diretor era espetacular, né? O Hélio Ribeiro. O Hélio é uma pessoa divertida, espirituosa, tem um raciocínio muito rápido. E é muito engraçado também, ele gosta dessas coisas. Para você identificar quem é o Hélio Ribeiro, é o que faz o inspetor Clouseau no Steve Martin. Eu amo o trabalho do Hélio, é espetacular, amo o trabalho dele. E chegava no Everton, a equipe, nesse tempo nós dublávamos juntos, e era garantia de diversão. Algumas situações eram tão absurdas, eram tão engraçadas, que bastava um ter uma crise de riso, o que era muito comum em filmes engraçados, para contaminar a equipe toda. Era um gargalheiro que não acabava de jeito nenhum. Mas rimos muito, muito. Ainda me lembro do Jorge Vasconcelos, que foi levado a uma boate por o Jorge não, o cachorro dublado por ele era de um super-herói. O super-herói entrou na boate e deixou o cachorro preso do lado de fora. E o cachorro tem uma crise de rejeição, dizendo que ia procurar um terapeuta, porque todas as vezes que o super-herói ia entrar numa casa, ele tinha que ficar ali, sabe, de guarda. Cara, eu estou numa rejeição que está me matando. Olha, eram situações muito divertidas, muito, muito divertidas. The Tick é realmente um desenho diferenciado ali na época, ele era bem. Eu me lembro de ter visto, muito maneiro. E a pergunta me ensina, ainda falando do The Tick, se o bordão Cacilda foi ideia sua ou era do personagem mesmo? Do personagem. Do personagem. Podem, ali na dublagem do Senhor Incrível, eu não pus um único caco. A direção ali foi tipo, leia o que está escrito. Não há um único caco nesse filme. E todo filme que eu dublo, eu mexo no texto. Para evitar aquelas bobagens de preguiça de tradutor, de botar o texto mais coloquial e evitar os estrangeirismos, as traduções literais que tornam a frase sem sentido. Então eu sempre adapto o texto na hora. Eu só não fiz isso na série Star Trek. Ali eu tive uma recomendação de um grupo de seguidores da série que esteve durante toda a redublagem no estúdio da VTI, do Vitor Berbara, monitorando e fiscalizando o nosso trabalho, dizendo, não mudem uma palavra do texto. Então eu posso considerar que esse foi o trabalho mais difícil que eu fiz ao lado do HAL, que foi o computador do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. A gente que é tanto personagem icônico que você fez, que é difícil a gente escolher um para falar. Mas vamos falar daquele que eu acho que é o que mora no coração de quase todo mundo, ou se não de boa parte do pessoal, e que marcou toda uma geração, traz aí, vamos dizer o quê? 15 anos, talvez, ou mais, que o desenho foi lançado, acho que até mais. 20 anos. 20 anos, e que é o Batman. Como é que veio esse convite do Batman? Como é que surgiu? Veio por acaso. Eu cheguei para dublar no momento em que quase uma briga de porrada, sabe, de soco na cara um do outro acontecia entre o filho do Herbert e o Newton Valério, que ele chamou para fazer um teste da voz do Batman.
Eu passei no momento em que a porta se abriu, o Valério saiu falando palavrão e em seguida sai o Bijúnior com uma fita, com um texto na mão, dizendo, pô, ele não entende, eu tenho que mandar um timbre parecido. E ele gravou, e ele... Aí daí, porque ele parou e disse assim, onde é que você está indo? Eu vou entrar no estúdio agora para dublar. Você pode fazer um teste aqui para mim? Eu vou entrar agora no estúdio, já fui chamado. É rápido, é uma gravação rápida. Eu só quero que você grave aqui, é uma cena rápida. Tá bom, vamos lá. Eu estou com pressa, o Silvio Santos está cobrando isso. Quando ele projetou a primeira cena na tela, eu fiquei assim, que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso que eu estou vendo? Passa de novo. Aí ficou do lado, tá vendo? É isso. Esse personagem espetacular. Tente fazer uma voz parecida com a original. Não, mas espera aí, deixa eu ver de novo. E eu já não estava nem preocupado com o estúdio, que já estava me esperando. Então, ok, já o texto é esse, ok, gravando. Aí quando ele acabou, vamos ver, ó, tem que mandar isso agora para o SBT. Mandou o Silvio, aprovou, disse, começa a dublar agora. E eu dublei isso em sistema, sabe, de overtime. O tempo todo, eu passava o dia inteiro dublando os personagens do Batman. Foi um dos trabalhos mais... Foi o trabalho mais longevo do ponto de vista da resposta do público ao meu trabalho, até hoje. Até hoje. Eu sempre achei que seria Disney, sempre achei Disney. Como eu trabalhei 24 anos gravando coisa, não foi todo esse tempo, foi menos. Na Ebert eu trabalhei 24, na Rádio Jornal do Brasil 19. Eu acho que eu trabalhei ininterruptamente para Ebert Richards até a gravação do Bambi 2, que veio depois dos Incríveis. E a partir daí, por causa de uma ação na justiça, dos dubladores pleiteando direitos conexos de venda do DVD, e aí essa ação me colocou para fora do mercado. Mas eu não reclamo não, eu acho que eu fiz trabalhos tão bonitos, tão gostosos para a Disney, que paciência, é a vida que segue. Mas, bom, acabei fugindo do assunto. Me refresca aí, por favor. Eu queria... O senhor viu e aquele foi o sim. trabalho mais longevo. Mais longevo. Eu achava que eu seria reconhecido sempre pelos trabalhos da Disney. Não. Eu sou reconhecido sempre por causa do Batman. Nas situações mais inusitadas. Porque é um personagem adorável. É muito humano, né? Tem superpoderes, praticamente, truques tecnológicos, é muito afável, muito educado, muito gentil, é anti-violência. Eu acho um personagem adorável. Esse também foi um personagem que eu tenho que agradecer a Deus ter sido escolhido para fazer a voz dele. Qual foi, assim, o convite, né? Vamos dizer assim, na verdade não o convite, mas o carinho que você recebe dos fãs aí, como você está falando, pelo Batman é notório, talvez assim, o maior destaque. Qual foi, assim, a situação mais engraçada que você lembra de já ter vivido como Batman? Tem várias. Tem dias que eu me arrependo de não anotar cada situação dessa e escrever, fazer uma notinha. Fulano falou isso para mim do Batman. Mas eu acho que a mais engraçada mesmo, essa porque ela é inesquecível, eu estava em Brasília, na casa da minha filha, e eu fui à noite com a minha mulher, fomos jantar fora, eu e minha mulher. E nós chegamos tarde, e ela morava num andar alto. Aí estávamos no saguão do prédio, e quando o elevador... Tinha um rapaz perto. Quando o elevador chegou, entramos, ninguém disse nada, ele não disse boa noite, nem nós. Aí eu, bem baixinho para minha mulher, falei, qual é o andar dela? Aí ela disse, é tal. Aí eu apertei, foi só isso que eu falei. E o rapaz quieto assim no canto. Ele desceu antes de nós,
Quando a porta se abriu, ele, sem olhar para mim, falou assim: boa noite, Batman. Rapaz, eu tive uma crise de riso, porque ele nem esperou para dizer: ô rapaz, como é que você reconhece? Eu falei baixinho aqui no ouvido da minha mulher. Mas essa para mim foi a mais, não diria que foi a mais engraçada, mas foi a mais interessante, porque era uma pessoa quieta, não olhou para mim, em silêncio, eu, minha mulher e ele. A gente num canto e no canto da esquerda do elevador. Boa noite, Batman. Foi bom demais. Isso foi bom demais ouvir. Perdão. A gente teve uma pergunta aqui do Lacerda Luiz. Como foi dublar o robô fantasma do Natal passado em Aquatim? Lacerda é o nome do amigo? Isso. Como é o personagem? Robô fantasma do Natal passado em Aquatim. Ô, Lacerda, você vai me perdoar, mas eu não sei que personagem é esse. Olha, só não sei se isso ajuda a me justificar. Já me perguntaram, você tem ideia de quantos personagens você dublou? E aí tem sempre alguém que arrisca 5.000, 4.000, 8.000, não sei. Eu dublei por 40 anos ininterruptos. Eu vivi da dublagem todo esse tempo. Dublei algumas coisas em São Paulo, eu ia de manhã, voltava à tarde. Quando o trabalho era um pouco mais longo, eu ficava em São Paulo, no dia seguinte eu voltava. Então eu não tenho ideia do personagem, é impossível guardar tudo isso na cabeça, não sei. Desculpe, Lacerda, mas dessa vez eu não vou conseguir satisfazer sua curiosidade. Agora, eu tenho uma curiosidade particular. No outro dia estava passando o Batman Begins na televisão e eu estava assistindo. E uma coisa muito curiosa, até quando você não é o Batman, você é o cara que salva o Batman. Quando eu vi a voz na hora, eu falei, caralho, é o Márcio, é ele. É o Alfred, está salvando o Batman do incêndio, cara. Olha, foi por acaso ou realmente houve a intenção de fazer algum tributo, alguma coisa, enfim? Não, foi um convite da Delarte. Eu não perguntei que era. Olha, tem uma escala para você aqui, digamos, de 2 até as 3 da tarde. Pode? Claro, posso. Quando eu cheguei lá, eu vi que era o Michael Caine. Foi a única participação que eu fiz nos filmes live action. Você gostaria de fazer talvez uma redublagem desse novo Batman? O novo Batman não é um personagem, um traço diferente, não? Eu não Não, tenho nem ideia. mais ou menos. Na verdade tem vários. Tem meu Deus, uma série que ela é até mais cômica, me remete particularmente até ao Batman 66, né, que era Uma coisa que eu sempre explico para o público é: o dublador é uma mercadoria em exposição. Tem o distribuidor, que é o dono do personagem, que vai e compra esse ou aquele. Eu não tenho nenhuma ingerência nisso. Quando eu digo eu estou falando o dublador. Um dublador não pode chegar numa empresa como a Fox Film e dizer assim: olha, eu sei que está vindo um novo filme aí da Mulher Maravilha, quem dubla é fulana de tal, ok? Tá? Não esqueça de chamar ela. Não se pode fazer isso. Porque o distribuidor ele é senhor de si. E o que vai na cabeça dele, só ele sabe. Eu sempre dublei Clint Eastwood. Muitos. Dublei muitos filmes do Clint Eastwood. O mesmo distribuidor que me deu todos os filmes do Clint Eastwood, inclusive a série Dirty Harry, quando mandou Os Imperdoáveis para Herbert, eu vi no cinema, eu falei, opa, mais um Clint Eastwood. Aí eu recebi a notícia da escaladora dizendo: Márcio, o cliente mandou para cá o filme Os Imperdoáveis, mas disse que não será você o dublador. Você não vai dublar nem ele, nem o Morgan Freeman.
Ok, é a vontade do cliente, você não tem como discutir, não tem como. Você não tem. Não há abertura para você questionar um distribuidor para dizer, vem cá, eu sou o dublador dele, por que você não me chama? Não há abertura para isso. E para te falar a verdade, mesmo que houvesse, eu não faria isso. E qual personagem você gostaria de dublar? Se você, assim, aquele que você vai, pô, esse daqui, se viesse, eu adoraria fazer. Ah, que pergunta, hein? Quem é que eu vou? Sim, sei. Tem um dublador que eu acho que era no Seinfeld. Era Seinfeld. Não, Everybody Loves Raymond. O cara é um gigantão, sabe? E a voz dele é uma voz assim muito parecida com o do Batman. Eu adoro aquele cara. Aí eu falei, se algum dia essa série for dublada aqui no Rio, e se o diretor topar, mas eu vou que vou. Porque ele era muito engraçado. É muito engraçado. Não sei nem o nome do ator. Mas aquela maneira dele falar, diz assim, esse aí eu gostaria de dublar. Esse eu me lembro vivamente, que eu gostaria muito. Você sabe de qual personagem eu estou falando ou não? Sei, mas eu também não É, lembro o nome. Não, não é, acompanho a série, é, mas Everybody Loves Raymond. Or Hates or Love Raymond. não, essa Love Era Hate. muito... A Hate é o Hate. Ado- É. é. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei, particularmente, enfim, mas o ator que você mais gosta de dublar, essa também é clássica. Esse é. Clint Eastwood. E, Quando o telefone tocou, eu disse, olha, tem um filme para você, Clint Eastwood. Falei, não precisa nem perguntar. É só dizer a hora que eu chego aí para fazer. Muito. Dublei, meu Deus, quantos. Ele tem aquela franquia do The Good, The Bad and the Ugly. Ali eu deixei de dublar, acho que eu dublei um só. Se não me engano, eu dublei um só. Porque logo em seguida eu passei a fazer... Em seguida não, eu fiz... O primeiro trabalho que eu fiz de Clint Eastwood foi Dirty Harry. E eu me lembro que eu protestei na época, dizendo assim, mas estão me escolhendo para fazer o Clint Eastwood? Meu Deus, mas a minha voz é completamente diferente da dele. Ele não tem voz, a voz dele é uma voz hipotimbrada, muito rouca, baixinha. E aí a pessoa da distribuidora falou assim, Márcio, pensaram em você por causa do poder da sua voz, que é grave, pesada, ela reflete autoridade. E o personagem Dirty Harry é um personagem grandalhão, violento, acima da lei, ele faz as leis com as próprias mãos, e a voz adequada para esse tipo de personagem é a sua. Portanto, não adianta nem discutir, é uma vontade do cliente. Aí foi a partir daí que eu passei a dublar o Clint Eastwood. Mas aí veio em seguida um bang desse, não sei se foi For Few Dollars More, não me lembro, realmente. Desculpem, a minha memória, eu não sei, não vou me lembrar. Mas foi um desses tipo, sabe, barba por fazer, o bigode, o poncho. ô, Márcio, a dublagem no caso de games funciona também como você citou no caso dos filmes, o cliente que diz quem ele quer, enfim, ele que escala os dubladores também. Também. Não temos Então, ingerência nenhuma. mas a tua resposta a respeito do Arcanite é o que ele estava falando antes. Isso é o cliente que escolhe o elenco dos dubladores, né? É. E uma pergunta muito interessante, já que você tem tantos anos de dublagem, você está vendo, como você vê essa questão dessas redublagens? Você acha que isso está, de alguma maneira, influenciando no legado dessa dublagem clássica que a gente tem, que é tão reconhecida mundialmente? Não tenho a menor dúvida, porque os saudosistas se sentem agredidos, né, desrespeitados. Eles gostam da dublagem
tradicional antiga, com aquelas vozes, elegeram os personagens deles com aquelas vozes e com aquelas interpretações. E aí, da noite para o dia, você vai ver o seu filme com vozes completamente diferentes. E aí corta o elo, né? O afeto da pessoa pelo trabalho cai por terra. E nós não temos como também combater isso, porque é a vontade do cliente. Porque se ele gravou esse filme numa fita objeto, né, numa fita passando por uma cabeça de gravação, hoje não, ele quer um som limpo, absolutamente limpo, é um som digital. Então ele tem esse direito. Com isso, ele acaba desagradando e agredindo uma grande parcela de fãs que cultuam a dublagem tradicional e antiga. Verdade. E você também, tendo todo esse extenso trabalho, tem muita gente que hoje se inspira, enfim, quer seguir no ofício, né, que embora não seja oficialmente dublador, né, o ator, né? Mas o que você deixaria de dicas e de conselhos para a galera que quer e pretende seguir nesse ramo? Paixão, boa leitura, conhecimento geral, se possível, inglês, principalmente conhecimento geral. Quando temos, né, a TV está infestada de documentários e haja dubladores disponíveis para dublar tudo que aparece. E quando esses filmes sobre museus, personagens, pintores, escultores, personagens históricos e os nomes que aparecem, rapaz, aí vem a tristeza. Aí vem a... Oi, quase matei um pernilongo. Vem a vergonha, mas vergonha mesmo, de ouvir o nome Rembrandt sendo falado Rembrandt. E aí eu falo, meu Deus do céu, cadê a humildade de parar e perguntar como é que se pronuncia esse nome? Né? Um pintor tão famoso, né? Aí a pessoa diz Rembrandt. E não é só isso, é uma infinidade de nomes. Leitmotiv, que é uma palavra alemã, Leitmotiv. Perguntem antes, pelo amor de Deus. Tem tempo, tem Google, o pai de tudo. Tecla no telefone Leitmotiv. Como se pronuncia? Está escrito Leitmotiv. Clica e pergunta, e clica. Como pronunciar essa palavra? Leitmotiv. Não vejo isso, lamentavelmente. Desculpe. Não vejo essa humildade. É uma pena. Quem perde é a dublagem. Márcio, você já. A gente sabe que também aqui, até como um colega colocou, você como dublador é intocável, é um trabalho maravilhoso. Obrigado. Mas você também é um grande locutor, não é Obrigado. isso? Obrigado. Como é que. Podia falar um pouquinho a diferença, por exemplo, da locução para a dublagem, no caso? A dublagem é uma fala coloquial. Eu tenho que fazer a dublagem como eu estou conversando com você. Um comercial, não. O cliente quer vender o produto dele. Aí a voz é mais projetada, o texto é aquele texto já gravado várias vezes. Tem que ter o cuidado para ter a articulação perfeita. Então é um texto sem emoção. Raramente tem um comercial para emocionar você. Agora, por causa da pandemia e por causa dessas ações isoladas e algumas coletivas de emocionar, para trazer entretenimento para as nossas redes sociais, para ajudar a suportar a quarentena, eu vejo ações ali bem emocionantes, bem bonitas. Mas, de um modo geral, o locutor está ali para vender calça jeans de 70 por 59. Aproveite, últimos dias. Tem sempre que ser uma voz com autoridade, bem projetada, bem articulada para poder vender o produto do cliente. Porque, na verdade, a gente sabe que o Instagram normalmente corta a gente com 1 hora, e eu sei que a gente tem algumas limitações, eu vou respeitar o nosso tempo de 1 hora.
foi curtinho, porque você é uma enciclopédia da dublagem, Obrigado. uma coisa maravilhosa. Enfim, são diversos trabalhos, não dá nem para a gente abordar tudo de uma vez. Eu Obrigado. queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença, o seu compromisso, enfim. Quando não deu, você teve a opção, mandou o vídeo para a gente, falando com todo mundo, foi uma atitude muito legal, foi muito bacana. Eu já tinha o senhor uma grande consideração, e aí Obrigado. subiu mais ainda um degrau. Obrigado. Quem sabe volta para um segundo encontro para poder debater um pouco mais, contar um pouco mais das histórias da dublagem, que são tantas aí que são maravilhosas. Eu queria fazer um pedido, que eu acho que é o que todo mundo gostaria. Mas como seria o nosso Batman chamando os nossos amigos para seguir o Curumim? Como seria esse convite? Meus caros seguidores de O Curumim, aqui fala o Batman. Por favor, sigam O Curumim, senão eu apareço acompanhado do Alfred e do Robin dentro do meu Batmóvel. Olha, muito obrigado, agradeço a todos vocês o carinho. Eu adoraria ter presença de espírito para poder ler o que aparece aqui embaixo e prestar atenção no que você fala para não me perder, mas eu não consigo. Se eu tentar ler aqui embaixo, eu não consigo. Mas numa dessas olhadas que eu vi aqui entrar um texto, meus olhos bateram no nome Eduardo Sommelier. Eduardo, eu tenho por você uma grande admiração. Você é um tremendo profissional. Ele é um bom sommelier de um ótimo restaurante na cidade de Petrópolis, a cidade onde é a minha paixão, é onde eu passo, onde eu descanso da luta. E para você, Eduardo, muito obrigado por ter assistido aqui essa live. E aos outros que eu não consegui mencionar, tem aqui PE Pastor Benivan, ou PR Benivan. Eu gostaria de falar o nome deles todos, mas não temos esse tempo. Muito obrigado, tá? Um forte abraço, sucesso para você e seus seguidores. Galera, obrigado a todos, obrigado mais uma vez, grande Márcio. Até a próxima. Se vocês aí, quem sabe a gente volta a se encontrar numa nova live. Galera, até semana que vem. Semana que vem, especial de quadrinhos, com Luciano Cunha no domingo e no sábado, Rafa Pinheiro. Galera, boa noite, mestre. Obrigado. Tchau, tchau, galera.